eu desejo uma boa tarde a todos, sejam bem-vindos em mais um evento, hoje da Ampesc, em parceria com a Humus Consultoria, no qual já agradeço a professora Sônia e a Thalita pela confiança em trazermos um tema tão relevante, tão importante sobre a portaria do MEC 314, recente, né, publicada no dia 2 de maio, que traz essa oportunidade das IES ofertarem os cursos técnicos, tanto presencial quanto EAD. Como a janela já se encerra em julho, agora no dia 15, hoje as IES poderão esclarecer um pouco mais os cursos que poderão ser ofertados e tirar mais dúvidas. Para brilhantar o evento, a Humus gentilmente trouxe o professor Francisco Borges, que é vice-presidente de regulação do Descomplica e coordenador de educação profissional da Fundação FATI. Então, uma honra conhecê-lo, professor Francisco, e tê-lo nesse bate-papo com as IES associadas. Professora Sônia, novamente, em nome do professor César, que não vai poder estar presente hoje conosco, nosso muito obrigada pela parceria há mais de 10, 12 anos. Então, agora eu já deixo a palavra com a professora Sônia e depois com o professor Francisco, porque certamente a tarde vai ser muito produtiva. Muito obrigada, um abraço. Ok, agradeço eu, em nome da Humus, por essa parceria que muito nos honra, sempre estamos juntos, sempre realizando encontros que agregam valor aí aos gestores educacionais, então é sempre muito prazeroso estar aqui com vocês da Ampesc e seus associados. Agradeço imensamente ao Francisco Borges por esse tempo que ele vai dedicar aqui a esse bate-papo. Escolhemos fazer essa reunião, em formato reunião, exatamente para essa troca, né, de ideias, e para que possamos aí fluir de uma maneira bastante positiva e produtiva, a nossa sugestão será da seguinte maneira: o Francisco vai expor as suas ideias, vai, né, compor o conceito a respeito desse tema que estamos trazendo na tarde de hoje, e depois abriremos para perguntas. Vocês podem já fazer as suas perguntas pelo chat, eu vou recolhendo aqui comigo, e ao término da exposição do professor Francisco, nós abriremos então para esse momento de tirar as dúvidas, ok, pessoal? Então vamos começar. Uma ótima tarde para todos nós, e obrigada novamente, Francisco. A palavra é sua. Na verdade, eu que agradeço a oportunidade, né? Uma satisfação a gente falar sobre um assunto que particularmente, eu gosto muito, né? Então, eu queria só fazer uma contextualização, se vocês me permitirem, e aí eu faço uma apresentação pessoal, porque ela é uma mistura da pessoal e profissional, para eu trazer um pouco das minhas crenças e das propostas que eu acredito que são importantes para as instituições de ensino superior. Eu sou formado como engenheiro e físico, né? Ou seja, meu plano racional é muito de exatas, né? Meu plano de pensamento. E eu fui convidado, ainda como engenheiro, para trabalhar no Sistema S, nos idos do século passado, com educação profissional. Então, eu participei de vários projetos de implantação de escolas, muito para apoiar o setor produtivo do país. Então, muitas empresas foram privatizadas nesse período, né? Então, na época da energia elétrica sendo privatizada, CPFL e tudo mais, exigiu-se que se fosse necessário ter mão de obra qualificada para esse setor. Então, muitas escolas foram capacitadas com cursos técnicos de eletrotécnica, Rede Viva, a parte de transporte também, metrô, escolas sendo criadas para apoiar essa necessidade produtiva, né? Então, foram 15 anos dentro de um projeto de formação profissional muito voltado para atender as empresas. E isso assusta um pouco, né? Vou fazer um parênteses com o que a gente viu hoje, com a fala do pessoal da CETEC, dizendo que eles estiveram na Alemanha e viram o sistema dual, que existe há mais de 60 anos. Ou seja, o Senai nasceu assim há 60 anos atrás. Então, me parece muito estranho quando você tem uma regulação ainda pensando em coisas do passado, né? Ou seja, se tivesse que implantar o sistema dual, já deveria ter sido implantado há algum tempo. E eu não vi falar hoje, né? E eu gostaria muito que vocês se preocupassem com isso. A CETEC, hoje na BMS, sequer comentou a reforma do ensino médio.
E o ensino médio, que tem terá 3 mil horas, obrigatoriamente, a partir de 2023, 1.800 de conteúdo propedêutico e 1.200 horas de trilha formativa selecionada ou escolhida pelo aluno. E é o grande desespero do governo hoje, dos estados, se os alunos optarem por educação profissional, como é que a gente vai fazer? Eu entendo que o setor de educação, ainda nessa linha da apresentação, ele é muito regulado, é muito viscoso. Ele precisa de políticas públicas para expandir, para evoluir. E foi o que a gente viu acontecer no final do século passado e começo deste, o governo neoliberal do Fernando Henrique, Paulo Renato, ministro da Educação, quando houve a criação dos cursos superiores de tecnologia. E eu não sei se vocês lembram disso, eu lembro porque eu surfei essa onda, né? Na verdade, eu saí do Senai e fui para a iniciativa privada para implantar a marca de tecnólogos do IBMEC em 2000, 2001. Ou seja, eu surfei uma onda regulatória. Ainda mesmo sem estar na lei, a CETEC exigia que só poderia ofertar tecnólogo quem tivesse cursos técnicos. Então, a discussão de verticalização, que foi falada hoje também pela CETEC, ela estava lá em 2000, 2001. E não foi desenvolvida, talvez por falta de desejo político para isso. A implantação do grau tecnológico, o grau do tecnólogo, é uma evolução de legislação, de regulação. Eu me lembro muito das instituições de ensino superior, universidades e centros universitários privados, criando os sequenciais, porque era um objetivo de criar uma nuvem para que o tecnólogo fosse uma confusão, né? Por que essas instituições tinham interesse em gerar essa confusão, na minha leitura? E aí eu só peço que vocês entendam que isso tudo é minha leitura sempre, né? Porque eles tinham 24 mensalidades. Eles tinham mais mensalidades do que o tecnólogo oferecia. Então, por que eles iam trocar o bacharelado e a licenciatura pelo tecnológico, certo? E, de verdade, tinha esse interesse de se criar uma formação mais rápida, porque o mercado de trabalho exigia essa atenção, esse profissional mais rapidamente preparado para o mundo do trabalho. E a outra regulação que eu vivi, acho que vocês também, foi o Pronatec. Eu já não mais no grupo IBMEC, eu vivi o Pronatec, surfei dentro da Somos Educação, como CEO do sistema profissionalizante chamado ETB. Esse sistema de ensino, quando eu entrei, em 2013, ele tinha 400 alunos, e quando eu deixei o Grupo Somos em 2016 para 2017, tinha 268 mil alunos. Todos os grandes grupos educacionais eram clientes da Somos para implantar os cursos técnicos, porque precisavam de um sistema acadêmico para isso. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo, essa leitura, essa visão? Para dizer para vocês que a gente, na educação, tem que cheirar, tem que perceber, tem que sentir quais são as tendências da regulação. Não muda muito rápido. O setor ele não é derivativo, ele é integral, ele demora para acontecer. Mas tem muita instituição que demora para acontecer. Eu vou citar o exemplo do Pronatec, e eu sempre defendo o seguinte: o Pronatec é uma política de Estado muito interessante, ela só foi mal aplicada, porque não tinha um controle de acompanhamento dos alunos. E eu enxergo que, neste momento, o Estado precisa dar conta de algumas coisas. O PNE é um dos detalhes. Nós temos que ampliar o número de alunos que vão para a educação profissional, que se disponibilizem para o mercado de trabalho. Nós estamos perdendo o tal do bônus demográfico.
a idade dos alunos ou dos jovens do Brasil que não estão produzindo, eles estão em idade de produzir, não estão produzindo. Então, o Estado precisa tomar uma atitude. Hoje, na ABMS, no evento, eu fiquei muito contente, Valquíria, quando eu ouvi o Solon falar do estudo de empregabilidade. Pela primeira vez, eu estou vendo alguém falar exatamente isso, onde a educação profissional ela emprega mais rápido. O técnico, em um ano e meio, é uma garantia de empregabilidade. As empresas contratam esse profissional. E não é que eu sou contra o ensino superior, pelo contrário, eu bebo dessa água desde 2000. Mas existem carreiras que o aluno ele vai chegar primeiro ao mercado de trabalho pelo técnico e depois ele vai para o ensino superior. E isso é muito natural, a gente percebe que não é direto, mas depois de 2, 3 anos, quem fez curso técnico para evoluir na carreira precisa fazer sim o ensino superior. Então, eu acho que em 2000, 2001, 2002, ainda no governo do Paulo Renato, faltou tempo ou faltou alguma proposta política para que efetivamente houvesse a verticalização que foi falada hoje. E eu queria comentar isso depois com vocês, com o tempo. Hoje, qualquer instituição de ensino pode usar a verticalização, gente. O regimento é nosso, o regimento é nosso. Eu ainda, em 2004, 2005, dentro do grupo IBMEC, na marca IBTA, os nossos alunos que faziam certificações profissionais em nosso centro de treinamento, porque os nossos cursos superiores de tecnologia, a grande maioria eram na área de TI, o aluno que fizesse uma certificação Cisco, uma certificação Oracle, ele, com esse certificado, ele eliminava, pelo nosso regimento, 2, 3, 4 disciplinas básicas do tecnólogo. Sem que a gente precisasse pedir para séries ou para a CETEC autorização para isso. O nosso regimento pode aprovar eliminação de conhecimento de disciplinas com comprovações de certificações. Ou até com provas de certificação. Eu faço uma prova antes de conhecimento e o aluno elimina aquela disciplina sem precisar estar cursando, e você estimula aquele que vem da carreira profissional técnica a estudar na sua instituição. Como fechamento, eu sinto que existe um momento hoje muito importante, que é realmente a reforma do ensino médio. Os estados eles não estão preparados para abrir escolas técnicas. É caro abrir curso profissionalizante. É caro preparar professor para curso profissionalizante. Então, eu sinto que, a partir do ano que vem, com as IES capacitadas para ofertar cursos técnicos, os estados vão fazer editais. E aí tem diversas formas de fazer isso, contratando diretamente as instituições ou dando um voucher de crédito para o aluno. Vai fazer um técnico em enfermagem, mensalidade de R$ 280. Vai fazer um técnico na área da indústria, mensalidade de R$ 230. Vai fazer na área de negócios, uma mensalidade menor. E o aluno tem o voucher para comprar essas vagas na instituição que estiver ofertando. Está claro para o governo federal, e obviamente para os estados, que não são as escolas particulares de ensino médio ou de ensino técnico que serão esses parceiros, porque elas não têm capacidade de escoar a necessidade que o Estado vai ter. Por isso, essa pressão, essa velocidade da CETEC em ter IES capacitadas para ofertar técnico no final de 2022, para dar conta de atender um recurso que não virá nem do governo federal, vem do próprio Estado, que já está alocado no Fundeb. Existe um exemplo muito próximo aí de Santa Catarina, que está acontecendo no Paraná com a Unicesumar. O Estado do Paraná fez um edital, o Descomplica participou desse edital, nós ganhamos na técnica preço, mas, como uma startup, nós não tínhamos o nosso balanço publicado, nós tínhamos o balanço auditado. E aí nós perdemos para o segundo colocado, que foi a Unicesumar.
E eu estou só falando isso porque a gente viveu a concorrência. E a Unicesumar hoje tem um contrato de 45 milhões de reais para formar 25 mil alunos em análise e desenvolvimento de sistemas, administração e agronegócio no estado do Paraná. Esse edital foi um piloto. O estado do Paraná está preparando outros para 2023, como o estado de São Paulo, Ceará e Pernambuco, já entendendo que eles terão mais de 50% de alunos escolhendo a trilha formativa educação profissional. E por isso é importante que as instituições de ensino conheçam qual é o setor produtivo próximo que vai ter demanda, tá certo? Para que possa autorizar o curso que terá essa demanda. Ou seja, eu abri um curso em musicoterapia. Não há nenhum problema, vai ter demanda, mas não o suficiente para gerar escala, que talvez um curso de análise e desenvolvimento de sistema tenha, que de agronegócio tem em algumas regiões, que de logística e gestão financeira tem em outras regiões, tá certo? Então, é nesse desenho que a gente vê que a portaria 314 existe, ela traz essa urgência de até 15 de julho, e eu duvido que eles adiem, porque eles precisam dar conta de até 30 de dezembro ter players preparados para a educação de ensino médio que vai ser disparada no Brasil inteiro. Eu acho que eu já até falei meus 15 minutos e deixo à disposição para qualquer pergunta, para a gente poder evoluir no tema, tá bom? Ok, Francisco, eu vou começar aqui com as perguntas, e vocês, pessoal, pode ir colocando aqui no chat, tá? Para tirarmos aí todas as dúvidas com o Francisco. Francisco, como que vai dar essa escolha, né, dos cursos pelos estados? Como que seria isso? Pelo que a gente tem visto, eles já têm um mapeamento do setor produtivo regional, tá bom? Eu vou pegar o caso aqui de São Paulo. Uhum. No estado de São Paulo, já existe pela Secretaria de Desenvolvimento Social um estudo de que cursos de TI dariam conta no estado todo, ou seja, de Franca, Praia Grande. E por que isso? Porque o Centro Paula Souza, que está aqui, oferta tecnologia da informação do estado todo. Agora, existem alguns cursos de agronegócio, agricultura, em algumas regiões específicas. Então, já existe um mapeamento pelos estados das empresas onde elas estão mais localizadas, né? Agora, está claro que os cursos de gestão, por exemplo, que são os mais simples de serem criados sem necessidade laboratorial, eles estão disponíveis em todo o estado em baixa quantidade de alunos concentrada, certo? Administração, recursos humanos, gestão financeira, porque são temas transversais, né? Todas as empresas necessitam. Então, agora, pelo que a gente ouviu hoje, parece que a CETEC já fez esse estudo de mapeamento também, nacionalmente. Então, eu acho que eles vão fazer um cotejamento do que o Estado já fez e o governo federal tem, para dizer quais são os cursos que seriam estimulados para acontecer, tá bom? Uhum. Eu destaco algumas coisas que a gente percebeu, né? Pós-pandemia, o Centro Paula Souza, aqui em São Paulo, teve um crescimento assim enorme de cursos da área de saúde. Parece que a população percebe, opa, tem demanda por enfermeiros, tem demanda por raio-x, então os alunos buscam esses cursos, tá certo? Todas as instituições de ensino superior que têm enfermagem ou cursos na área de saúde, elas estão preparadas para ofertar cursos técnicos nessa área, tá certo? Então, eu diria que nacionalmente também são cursos que têm muita procura e que serão bem aprovados pela CETEC, se bem elaborados os projetos. Eu queria fazer um comentário, e até para que a nossa conversa de hoje seja mais prática do que foi a de hoje de manhã, que a gente viu. Pessoal, o plano de curso do técnico, ele é igualzinho o plano de curso superior, tá bom?
você qualifica a instituição, depois você define a região, diz por que tem demanda daquele curso, tá certo? Organiza a sua matriz curricular, descreve as componentes, diz quais são as práticas pedagógicas, que tipo de infraestrutura vai ter e qual é o quadro docente que você vai desenvolver. Ponto importante. A gente viu hoje, né, na conversa, isso é importante para ajudar a nossa conversa hoje, agora à tarde. E os polos? Não precisa detalhar polo no projeto pedagógico. Descreve o projeto pedagógico. Quando for feita a oferta, é que vai dizer quantas vagas você vai distribuir no polo. Qual é o curso que a instituição pode ofertar? É ela que diz? Não. Quem diz é o SISTEC. Então, a instituição vai ao SISTEC, verifica quais são os cursos que o MEC, hoje, CETEC, autoriza ela a ofertar. Porque ela já criou, em volta da enfermagem, uma dezena de cursos da área de saúde. Em volta da administração, uma outra dezena de cursos de gestão. Em volta da engenharia, uma outra quantidade de cursos que aquela IES pode ofertar. E determina o número de vagas que você pode ofertar no limite para a CETEC. Dado precisar de mais demanda, mais necessidades, eu tenho certeza que não é essa limitação de vagas, tá? Mas não deixe de colocar o limite máximo menor ou igual ao vagas que você tem naquele curso que foi o gerador da área de conhecimento, tá bom? Exemplo, tenho 100 vagas na administração, ponto. Eu vou abrir 5 tecnólogos, RH, marketing, logística, finanças e administração. Equação simples, 20 para cada uma, porque aí você soma a 100 da administração. Isso não quer dizer que você vai ficar limitado a esse número de vagas, tá? Porque primeiro eles vão credenciar, e depois é que a gente vai discutir quantas vagas efetivas você vai poder colocar no mercado. Boas dicas. Francisco, você chegou a mencionar aí a verticalização. Você poderia se aprofundar um pouco mais a respeito, explicar um pouco mais esse assunto? Então, claramente, então aí eu volto aos idos de 2000, 2001, quando o tecnólogo surgiu como grau. Claramente, o tecnólogo ele derivou dos cursos técnicos. Então, a gente tem hoje, e foi falado pela CETEC, ainda bem, um técnico em informática. Esse aluno já teve aula de sistemas operacionais. E quando chega na graduação, em redes, por exemplo, você tem uma disciplina de sistemas operacionais. Se esse aluno teria a mesma quantidade de horas, ou a mesma atividade de sistemas operacionais do seu técnico na sua escola, Eduardo, do que teria na graduação, você pode fazer o aproveitamento desse conhecimento e eliminar aquela componente curricular. É isso que a CETEC está propondo para que os projetos pedagógicos conversem e tenham equivalência para você poder fazer aproveitamento. Quando eu contei, Sônia, do IBTA, nos idos de 2000, 2001, nós tínhamos um centro de treinamento onde um aluno fazia um treinamento da Cisco, chamado Cisco Academy, aprendia muito sobre cabeamento estruturado, redes locais e redes remotas. E no tecnólogo em redes, a primeira disciplina se chamava cabeamento estruturado. Puxa, o aluno certificado por uma empresa internacional não vai fazer cabeamento estruturado. Ele, com o certificado, a gente eliminava essa disciplina. Quando ele chegava no semestre seguinte, tinha redes locais, a gente eliminava também pelo mesmo certificado. E redes remotas também no outro ano. Ou seja, esse aluno ele conseguia eliminar 3, 4 disciplinas de 20, não pagava por elas, porque ele já tinha uma experiência, uma certificação internacional naquele conhecimento.
Então, o que hoje a CETEC está dizendo e que diz que o próprio CNE está trabalhando é para garantir que esses conhecimentos básicos, que são habilidades do técnico, o tecnólogo também tem habilidades, não só competências. Então, essas equivalências de habilidades poderiam ser aplicadas dentro do seu próprio projeto pedagógico. Francisco, que dicas que você poderia dar aqui para o pessoal de como realizar essas parcerias, né, com o governo, nesse sentido? Bom, eu enxergo que, assim, eu gosto, né, eu sou um aficionado da educação profissional, tá? Eu acho que o país, se apostar na educação profissional, ela vai ter jovens entendendo por que aquele conteúdo faz sentido, tá certo? Aí ele vai se empenhar mais, vai para o mercado de trabalho e continuará estudando. Essa é a minha crença, a minha aposta. Uma forma de venda, vou pegar o caso do Wellington como nome aí, falar, o Wellington tem uma instituição e ele vai ofertar um técnico em administração, por exemplo, na modalidade à distância, e vai vender para o cliente consumidor, aluno. Isso é o que a gente chama de B2C. Ele vai fazer uma divulgação e vai formar um técnico em administração. A outra possibilidade, Wellington, é você conhecendo as escolas particulares aí na região, no seu entorno, tá certo? E você fechar uma parceria com essa escola particular, porque ela vai ofertar algumas trajetórias formativas, mas pode ser que ela queira ofertar o técnico e administração também, tá certo, Wellington? Então, ela fecha uma parceria com você para que ela te repasse um valor da mensalidade do seu aluno, do aluno deles, para você, para fazer as 1.200 horas do técnico. E a outra, que essa que a Sônia comentou, é a do B2G. É ficar atento aos movimentos da Secretaria Estadual onde a sua instituição está, verificar que tipo de ação eles vão estar fazendo, se é um edital convocando as IES, ou se vai dar um voucher para o aluno pagar pelo curso que ele vai fazer, porque o que vai acontecer? Se o aluno quiser fazer um técnico em logística e o Estado não tem naquela região, o aluno vai fazer 1.800 horas do conteúdo propedêutico na escola pública e vai ganhar um tempo e um valor para poder pagar aquela mensalidade do seu curso técnico em logística. Então, ou vai ser sempre via edital, ou via voucher, que é a expectativa que eu tenho que alguns estados já façam, e aí a inadimplência é zero. E por que eu acredito nisso, tá, Valquíria, Sônia? Eu vivi o Vence em São Paulo. O Vence era um curso técnico pago pelo Estado em instituição de ensino superior, no contraturno do aluno fazendo médio. O Vence, quando ele vencia, ele se derrotava. Quando o aluno se colocava no mercado de trabalho, ele abria mão do técnico. Então, o Vence era uma tendência a deixar de existir. O Pronatec também, porque o Pronatec sequer se preocupou em fazer um acompanhamento. O aluno ia fazendo o técnico, conforme ele arrumava o emprego, ele não tinha pressão nenhuma para continuar e evadia. A reforma do ensino médio traz a seguinte situação, Eduardo. Se o aluno não terminar a trilha formativa que ele escolheu, que pode ser o técnico, ele não termina o médio. Então, o compromisso de continuar está aí no seu diploma de médio. Então, a ideia de você estar ofertando um curso técnico à distância é ótima, porque isso entra como complemento do médio, uma vez que está autorizado, e quem pode ofertar à distância é quem já tem credenciamento EAD. Basta entrar na CETEC com o pedido do técnico na modalidade à distância,
exatamente nessa janela que a gente tem. Quem não tem, oferece o presencial. Só que aí o presencial vai ter que ser num turno onde o aluno não vai estar estudando na escola pública. De regra, esse aluno está estudando ou de manhã ou à noite. Então, uma dica, né? O turno da tarde, que é o que a gente tem mais vazio, é o turno que esses alunos vão procurar para fazer o técnico. Então, na hora de fazer a conta da mensalidade, ele levar em consideração qual é o grau de utilização do horário que você está fechando para fechar parceria com os parceiros das instituições de ensino. Francisco, o prazo está super curto, né? Todos nós aqui sabemos. Muito bem. A IES que estiver interessada, quer aproveitar essa oportunidade. Bom, e aí, como que começa? Já, qual que é a sugestão de caminho para isso, já que realmente eles não vão mudar esse prazo? Bom, a primeira coisa que eu faria era olhar no Sistec, quais são os cursos que eu posso oferecer, para não ficar pensando cursos que não faz sentido. E selecionar, assim, aqueles que vocês têm mais conhecimento e mais competência para desenvolver, né? Eu me lembro, na época do Pronatec, tinha o curso de necropsia, curso de hemoterapia, sei lá, um monte de coisa que, nossa, são derivada da derivada da derivada, né? Acho que o importante é focar naquilo que a gente sabe que o mercado demanda. Análise de sistema, sim. Sistemas para programação para a internet, sim, na área de TI. Os de gestão todos, né? Segurança do trabalho, por exemplo, é um curso que tem muita demanda. Quem tem engenharia, por exemplo, tem laboratório adequado para fazer a oferta. Ver o que tem no Sistec e focar nos cursos que, de verdade, têm maior demanda, como histórico regional, ou com algum estudo que vocês possam solicitar ou pesquisar, entendeu? E, de preferência, ter correlação com o foco principal da IES? Ah, sim, né? Acho que eu acredito que o grande segredo da oferta de educação profissional não é a receita que vocês vão obter com o técnico. Eu acho que, pelo menos, tem que se pagar, tá certo? Mas é a ideia de que esse aluno um dia volte para a graduação. Então, não adianta ofertar também cursos que estão fora da identidade da sua instituição, né? Porque o segredo é você apostar que você vai ter esse aluno no técnico e esse aluno, depois, ele vai poder fazer a faculdade ali, sabendo que ele foi bem atendido, né? Era essa uma pergunta também, professor Francisco, pela sua experiência, pelo seu know-how, né? Se realmente o senhor vê como uma oportunidade, ou quem sabe o aluno, por a instituição estar captando ele no técnico, é uma desmotivação para ele fazer uma graduação depois. Não, pelo contrário. Contrário. Acho que é o segredo você tentar já garantir que esse aluno saiba esteja. Que ele vai poder continuar naquela instituição depois. Ou seja, é uma ação de marketing, né? Na verdade, você traz para dentro da sua instituição muitos alunos. O Pronatec ele foi bem aproveitado nas primeiras ondas, pelas primeiras IES que entraram. As outras não, porque não divulgaram tanto o ensino superior, tá certo? Eu acho que o pessoal ficou muito mais preocupado em receber o dinheiro do Estado do que fazer realmente uma campanha, um processo de seleção, né? Não dá para esquecer o seguinte, tá, gente? Isso é importante quando a gente faz um business plan. O professor do técnico, ele tem que ser só graduado naquele tema. Então, inclusive, o professor do técnico, ele pode ser aluno recém-graduado da instituição de vocês. Se a gente for utilizar o professor da casa, estou falando com gestores, né? Eu não recomendo usar o mesmo valor de hora-aula da graduação, porque senão não vai ter conta que feche. Eu tenho um professor que tem disponibilidade, posso fazer um outro contrato,
e ele trabalha com a turma do técnico, sem problema nenhum. Mas você pode, com isso, trazer alunos de recém-formados nas áreas que vocês formam para serem os docentes do técnico. E, inclusive, colocar práticas pedagógicas como extensão. Aluno, boa dica. Né, aqueles 10% de extensão, eu coloco alunos que estão concluindo para acompanhar projeto de aluno do técnico, isso que é o conceito da real verticalização do aproveitamento do conhecimento, entendeu? Não? Uhum. Sabe, eu acho que a coisa mais bacana é pensar assim, puxa, a SUIES está envolvida com a comunidade, a SUIES conhece a igreja aí do lado, que tem os jovens que, ao invés de fazer o técnico, poderiam estar fazendo qualificação profissional. A qualificação profissional, gente, é um pedaço do técnico, tá? A qualificação profissional são 240 horas que você escolhe de 3 disciplinas de 80, né? Olha o engenheiro falando. Porque todo o meu projeto pedagógico, todos os semestres são iguais, todas as disciplinas têm a mesma carga horária, tá certo? E o modelo é quadradinho. Todas as disciplinas de 80 horas. 3 vezes 80, 240, o aluno fazendo 3 disciplinas, ele vira um analista de RH. Ele vira um assistente administrativo. E isso você ofertando até gratuitamente para a comunidade, faz com que esse aluno aproveite essas disciplinas e faça um técnico pagando para você. E se esse técnico tiver o acompanhamento de alunos da graduação, fazendo acompanhamento como extensão e tudo mais, olha como isso dá uma energia para esse aluno querer continuar na graduação depois. É uma integração muito grande, né? Realmente vai favorecer isso para o futuro. Precisa de muito volume, né? De verdade, você vai ver que se você tiver 10 turmas, é muito. Com 6 eu fico satisfeito. Mas isso tem que fazer parte da identidade da instituição. Ou seja, o técnico não é o mestrado, tá, gente? O técnico é o nível mais baixo da graduação, tá? Professor Francisco... Por favor, Valquíria, vai lá. Não, desculpa, eu instiguei até o professor Francisco, porque tem algumas instituições que estão ainda pesando, né, se vale a pena ou não. Muitas já, a maioria das associadas já viram realmente como uma oportunidade. E lembrando que as instituições poderão oferecer esses cursos né, de profissional técnico de nível médio para alunos que estejam cursando concomitantemente ou integrado, ou que já tenham concluído o ensino médio, né? Então, na verdade... Aí vem ao encontro do que você falou, que é uma oportunidade mesmo, né? Valquíria, eu enxergo sempre o grande volume de alunos do técnico virado subsequente. E eu falo pela experiência nossa do Descomplica, tá bom? Vamos lá, vamos fazer uma conta simples. Esse o Enem do ano passado, em média, 5 milhões de alunos fazendo Enem nos últimos 8 anos, correto? Certo. Então, tem 5 milhões de alunos na porteira para o ensino superior. Somando vagas de público e privado, quantos entram por ano no ensino superior? 2 milhões? Vou arredondar, tá bom? É 2 milhões e pouquinho, mas é 2 milhões. Isso significa que dos 5 que vêm para a Enem, nos últimos 8 anos, 2 milhões entram, 3 ficam, certo? 3 milhões vezes 8 anos são 24, 25 milhões de alunos que não estão estudando. E que não é no ensino superior que eles, de 2 anos, que eles vão se identificar. Eles vão querer fazer uma formação mais curta. E que se houver uma política pública de falar, tem a empresa que busca isso, busca aquilo. Gente, eu no Descomplica assino os estágios, tá? Por quê? Porque eu acho que esse é o melhor indicador. Eu quero assinar porque eu faço garantir que eles separam por áreas, por área. Eu nunca assinei tanto estágio como eu estou assinando agora. E por que isso? Porque as empresas estão sem capacidade de pagamento. Então, o estagiário é um bom negócio para elas. Então, hoje, um aluno que fizer
o médio e depois fizer o técnico, uma mensalidade, ele tem uma alta capacidade de empregabilidade durante o técnico. Porque o estágio, ele é obrigatório ou não obrigatório, e por isso ele pode ter o direito a um FII mensal para continuar estudando, entendeu? Uhum. Bom, pessoal, vão pensando aí nas perguntas, que eu vou fazer só mais uma pergunta, depois vou passar para vocês, tá bom? Agora, Francisco, pelo que você expôs, a sua visão é de que essa oportunidade, enquanto retorno econômico, financeiro para as IES, será muito mais a longo prazo, quando você pode ofertar no futuro a graduação, do que agora a curto prazo, com o próprio curso em si. Está correto? Está correto. E eu vivi, gente, durante 15 anos no Grupo IBMEC. Eu trabalhei 15 no Senai e 14 no Grupo IBMEC. E como engenheiro, vou dizer para vocês que eu só sobrevivi porque eu fazia a conta mais rápida e mais precisa do que os economistas, tá? Os economistas estavam lá e eu tinha que gerar resultado. A aposta toda é assim, gente. Não dá para pôr todos os ovos em todas as... Você tem que diversificar a oferta, na minha opinião. Uhum. O técnico é uma onda que vai dar certo, que talvez você consiga pagar pelo menos as contas de desenvolvimento, eu acho que isso é fundamental, mas você tem que acreditar que isso é uma nova forma de ingresso do aluno para o ensino superior. Que o custo que a gente tem de captação, ele tem que ser convertido depois para esse modelo de trazer a comunidade para dentro da instituição, mostrar que ali dá certo e deixar evoluir. Na área de saúde, eu vou só fazer esse parênteses aqui e deixar... hoje os hospitais contratam 12 técnicos em enfermagem para cada bacharel em enfermagem. Por isso que o Einstein optou por criar sua escola técnica de enfermagem. Porque a sua massa estaria bem capacitada, tá certo? Quando você fala hoje, eu tenho vários especialistas daqui no meu setor financeiro, você pode ter um contabilista, 2 economistas e alguns técnicos, que na maioria seriam 7, 8, 10 pelo volume da empresa. As pessoas que trabalham recrutamento e seleção nas empresas, se tivessem feito técnico em RH, seriam muito melhores capacitadas do que as que estão hoje fazendo porque vieram de uma administração sem conhecimento específico do RH, entendeu? Então, demanda para esses profissionais tem. Aí é o segredo de vocês também buscarem parcerias com empresas para garantir que vocês vão ofertar mão de obra, desculpa a expressão, tá, gente? Eu sou educador também, não leve a mal, mas mão de obra barata. Uma mão de obra qualificada, barata para o mercado. Você, então, recomenda as parcerias nesse sentido? Sem dúvida. Parceria para captar. Vou tomar liberdade, Sônia, da gente falar do Instituto Ela, por exemplo. A sua ação no Instituto Ela faz com que a gente busque jovens com necessidades para falar de educação profissional, tá certo? E esse jovem fazendo educação profissional, numa dessas instituições, vai poder fazer ensino superior futuramente. Se a gente não der grau de empregabilidade para essas pessoas, sequer elas vão chegar no ensino superior, entendeu? Perfeito. Temos aqui uma... Oi, desculpa, não, até sobre isso, professor Francisco, essas parcerias, elas já teriam que ser alinhavadas já no plano do curso, ou só depois? Eu digo, veja, Valquíria, na minha opinião, hoje a IES, ela tem até o dia 15 de julho para ter o seu direito de compra. Tá? Isso. Uhum. Então, assim, esquece, não vamos focar e aprofundar. Certo. Vamos criar um projeto pedagógico que seja aprovável pela CETEC.
Quando chegar dia 16 de julho, em todos os projetos inseridos no SISTEC, porque tem que ser inserido no SISTEC, aí começam as ações de, puxa, quais são os de verdade que eu vou querer ofertar? E começar a procurar os reais parceiros para essa... E ir conversando também com a sua coordenação acadêmica de graduação para ver como a extensão e como a formação de alunos pode me ajudar a operacionalizar esses cursos. Ok. Porque já realmente são duas frentes, né? Então, essa a gente deixa posterior, porque agora o processo é complexo, inclusive desse passo a passo, né? De inserir no assim, sistema e tudo, né? Eu não sei, veja, eu já vivi à noite para preparar PPC, tá certo? É da vida. Então, você olha e fala assim, puxa, quais são os PPC, primeiro, quais são os cursos que eu posso ofertar e quais são os que eu tenho competência para elaborar? E, a partir deles, fazer aquilo que a gente fazia no passado, quando era tudo em papel. Monta um template, tira a parte técnica, profissionaliza, então, tira o que é matriz, ementa, tal, e deixa pronto. E só vai colando as partes específicas do curso para você ter capacidade de produção, né? Então, a campo da identidade institucional é padrão para todos os PPCs. A região, qualificação, parará. Você vai puxar para a área de negócios e busca colocar todos lá dentro. Via de regra, o projeto... E quando eu fiz aquela fala assim, olha, eu vou me valer de quadros mais simples para operacionalizar, só que não espere agora. Agora você pode usar, inclusive, o quadro da sua graduação, tá certo? Quem é o coordenador da DM bacharelado? É o Francisco Borges. Puxa, então põe o Francisco como coordenador do técnico de ADM, tá certo? Quem é o de logística? É a Sônia. Então põe a Sônia. Não corre atrás de outros nomes. Vamos trabalhar aquilo que a gente tem, entendeu? Que de verdade já está muito mais do que qualificado, né? Pode ser feito isso. Não, tem que ser. Tem que ser. Tem que ser da... Não vai dar tempo. E você tem uma vantagem, você vai colocar um quadro que já foi autorizado ou reconhecido na graduação. Se a CETEC comer bola e não aprovar, você tem como chegar e ainda entrar com recurso, entendeu, não? Tá. Ok. Tem uma pergunta aqui da Nádia. O ideal, professor Borges, é construir o curso subsequente ao ensino médio ou como ensino médio completo? Não, sem o médio. Eu coloco, veja, tem 3 modalidades. O integrado com o médio, o concomitante e o subsequente. O modelo que eu recomendo é o concomitante e subsequente, porque é a mesma matriz, tá bom? Perfeito. Pessoal, alguma pergunta a mais? Além dessa da Nádia? Senão, nós vamos para as considerações finais aqui do Francisco. Temos sim, o César. César. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, professor Francisco. Tudo bem? Professor César da Ampesc. Valquíria esteve articulando aí, conversando um pouquinho com vocês. Primeiramente, parabenizar você, Sônia, por compartilhar com todos nós e pela parceria conosco, né? E parabenizar aí o Francisco pelas ponderações, eu estava acompanhando já praticamente desde o começo. Me lembrei, professor Francisco, do início das atividades no ensino superior privado, em que tínhamos que virar à noite para conseguir protocolar os processos no antigo Sapiens, o antecessor do ENEC. Veja, era ruim também, né, professor? Falar a verdade. Bastante ruim. Mas acho muito importante todas as ponderações que tu fizeste aí, e a gente está trabalhando aqui na minha instituição, no sentido de protocolar, e acho que essas dicas que você deu aí, acho importante a gente não se ater demais
a muito formato, a um projeto pedagógico muito extenso, né? Apenas responder aqueles elementos que são exigidos ali na estrutura, né? E acho bastante práticas as tuas ponderações, e com certeza boa parte delas a gente vai aproveitar na elaboração do nosso projeto. Só queria parabenizar você aí. Acho que a Valquíria já fez uma série de questionamentos, os demais também, e agradecer aí pela oportunidade. Eu que agradeço. Uma honra. Então, vamos, Francisco, se você puder fazer agora as considerações finais, que nós já estamos aí, né, dentro do nosso tempo para irmos encerrando. Bom, de verdade, assim, eu agradeço a oportunidade da gente estar falando de algo que a gente acredita. Eu acredito como bandeira de mudar o país, né? Eu acho que se nós tivéssemos mais jovens estudando para o trabalho e tudo mais, a gente teria uma oportunidade de ter um país com uma economia melhor. Não que o aluno, não que o jovem não possa se formar direto para o ensino superior, não tenho dúvida, mas eu acho que é mais difícil para ele depois conseguir produzir, né? E demora mais. É uma crença minha que o aluno que faz o ensino profissionalizante, depois ele faz uma graduação melhor e o mercado demanda mais. Algumas dicas só que eu queria dar para vocês não façam, né, o professor César colocou, façam bem slim o projeto pedagógico, mas não deixe de passar por todas aquelas dimensões que eles destacaram, né? Eles fizeram um índice para a gente, tá certo? Tá lá o índice. Não é necessário destacar o polo. Veja, quanto mais a gente tenta desdobrar, explicar, mais difícil fica de fazer o documento. E sempre procurar incluir ilustração, porque depois vocês vão pôr um arquivo PDF, tá certo? O que vocês inserem é um PDF. Não tem que ficar digitando, a exemplo do EMEC, que você tem que quebrar no formulário eletrônico, né? Então, se vocês puderem pôr ilustração, comprovação de Lattes, link de Lattes, tá certo? Acho que isso é importante para garantir que o avaliador das séries, da CETEC, não cometa nenhum engano. Eu digo para vocês que já tive curso reprovado e simples assim. O curso era igual ao outro e foi aprovado num lugar e não foi aprovado no outro. E você entra com recurso e eles aceitam. Porque eles também vão trazer gente, quando eles falam de aprovação... Na última entrada, foram mais de 800 projetos para analisar. Eu acho que vai passar de 2.000 projetos para analisar. Então, eles vão contratar pessoal da Federal para fazer aquelas mão de obras em Brasília, né? Aqueles grupos coletivos em Brasília para seleção do projeto. Por isso que quanto mais estruturadinho, formatado, com imagem, ilustração, tal, melhor para essas leituras rápidas que eles vão fazer, né? E eu desejo boa sorte, que vocês tenham muito sucesso, porque quanto mais gente participar, melhor vai ser a escolha para o aluno lá na frente, tá certo? E a educação profissional passa a fazer sentido junto com a educação do ensino superior. Nós não sabemos, né, gente, quem vai ser o novo governo, tá certo? Então, nós estamos falando de uma aposta que eu estou fazendo no Estado. Eu acho que os estados não têm escolha e vão ter que comprar vaga da instituição privada. Sim. Como eles sabem, governo, que o grande player não é a escola técnica que existe nas cidades, é a instituição de ensino superior, é que eles estão se preparando agora para dar esse atendimento no ano que vem, ou a partir do ano que vem. E, para mim, isso é um bom sinal, porque mostra que a estrutura que vocês têm implantada nos campi e tudo mais é muito positiva para, de novo, se para a graduação está bom, eu tenho certeza que para o técnico vai estar muito bom, né? Ok.
Professor Francisco, só até hoje no evento da BMS foi falado, né, sobre o conceito do curso, né, que realmente eles colocaram o 4, né, por uma questão de supervisão mesmo da CETEC, né, para ter um balizador. Então, são cursos com CPC 4 ou 5 também? 4 ou 5, no mínimo 4 4. ou 5, mínimo 4. Uhum. E CPC ou CC. E o CC, tá. Pode ter curso, por exemplo, experimental, que nunca teve ENAD, então tem o CC. Uhum. Eu vi alguns casos, né? Aí só vou fazer um parênteses, né? Sim, é injusto, porque cursos que foram autorizados por autonomia e não tiveram reconhecimento no centro universitário, na faculdade isolada, não geraram derivados, entendeu? Não. É isso. Uhum. Mas eu espero que já tenham mulheres aí que já tenham tido reconhecimento, ou seja, então não é o momento, né? E pelo que falaram hoje, né, o próprio Thomas da secretaria, né, o senhor também acompanhou, foi um primeiro momento, né? Quem sabe isso seja uma foto, revisto, né? Você tira uma foto agora, nesse isso. momento, e se por acaso você tinha interesse em um ou dois cursos, você não vai poder ofertar nesses, mas você vai poder ofertar nos outros, né? Uhum. E quem sabe a própria CETEC mude isso também, né? Revise, né? Eu acho que para este processo eles não vão mudar nada. Não, para esse não, mas para os próximos eu me refiro, né? De repente. Eu particularmente, desculpe, eu não gostaria que mudasse a data, porque eu acho que quem começou... A data não vai mudar, com certeza, né? Uhum. E o ranking de 4, para mim, tá bom. Eu acho que diferencial, a gente tem que fazer com que as instituições busquem o 4. Eu acho que o 3, como nota mínima de aceitação, não deve ser um diferencial para outras oportunidades, entendeu? Uhum. Se você tem um 3, tem que pedir via conselho estadual numa escola técnica. Uhum. Isso é possível também, só demora um pouco. Demora mais. Poxa, mas se você mostrou um 4 que é referência, num segmento, olha quantos cursos você tem derivado dali, porque não é 1 para 1, né? Esse é o segredo. Você tem uma nota 4 na área de gestão e negócios, você pode ter 12, 15 cursos de gestão e negócios. Tem vários, né? Uhum. Legal. Tá certo. Muito obrigada. Vamos, então, encerrando. Estamos aí dentro do tempo previsto que nós tínhamos para esse bate-papo. Gostaria de agradecer imensamente ao Francisco pelas dicas, pelas explanações aí, foi excelente. Gostaria de agradecer novamente a Valquíria, aqui a Ampesc como um todo, por estar oportunizando este momento. E passo a palavra para você agora, Valquíria, para você fazer o encerramento final. O professor César já está aqui, então eu só vou deixar eu só vou deixar o agradecimento, né, a Thalita novamente, né, que fez todo o alinhamento junto com a Mariana, que também está presente aqui conosco, que fez a divulgação, toda a operação, né, professora Sônia, né, por ter aceito esse desafio, por ter trazido o professor Francisco, que, como eu já comentei no começo, né, iria brilhantar essa tarde. Foram dicas muito valiosas, foram informações, né, insights que eles nos deu, com certeza muito valiosos. Professora Sônia, se você permitir, a gente vai compartilhar depois que a Thalita nos enviar o link desse, né, a gravação dessa live, que eu acho que bem oportuna, bem importante para as instituições. A CETEC já disponibilizou o guia, né, o guia do plano de curso, inclusive a Ampesc tem, caso tenham interesse, é só solicitar a Ampesc, e lá tem, inclusive, links, né, QR codes para vídeos, para poder fazer esse passo a passo, esse processo também. E como o professor César também abrilhantou o nosso evento, já vou deixar a palavra a ele para ele finalizar. Muito obrigada. Oi, Valquíria, imagina, você sempre comandando aí. Agradecer mais uma vez, né, a você, a nossa equipe na Ampesc, mas especialmente a professora Sônia e ao professor Francisco pelas ponderações, por todas as informações. Acho que é uma oportunidade relevante, né, porque quando a gente fala em captação para graduação, a gente
olha para um cenário gigantesco de alternativas e de opções, e a gente faz toda hora algum tipo de ação para tentar trazer o acadêmico aqui para dentro, ou o aluno concluinte do ensino médio. Mas a oportunidade de trazê-lo para uma qualificação dessa ordem, de nível técnico, que vai dar uma condição dele buscar uma oportunidade no mercado de trabalho e fazê-lo conhecer a instituição, acho que esse daí é um caminho bastante importante, fora as dicas muito importantes que o professor Francisco comentou, né, da possibilidade aí de termos alguns editais em cada estado, né, cada instituição, e acho que aí talvez até possa ser um caminho para que nós articulemos junto ao nosso estado também, né. Então, parabenizar e agradecer a Sônia e o Francisco pela oportunidade de socializar com os nossos amigos, nossos associados, este momento bastante importante. Valeu pelas dicas aí, Francisco, muito obrigado. Um forte abraço a todos. Um grande abraço. Boa tarde, obrigada novamente. Boa tarde a todos também. Obrigado. Tchau.